O justo vive pela fé. Ao longo da vida, enfrentaremos diferentes momentos. Alguns são bons e outros são maus. Porém, em todos eles, temos à nossa disposição uma mesma arma poderosa, a fé. A fé te acompanha quando tudo vai bem e parece mais fácil crer que Deus está do seu lado. No entanto, ela também está com você quando tudo vai mal e você se sente sozinho e sem esperança. Deus nunca te abandona. Jamais duvide disso. A Bíblia repete 4 vezes que o justo viverá pela fé. Porém, você sabe o que significa, na prática, colocar a fé em ação? Para começar a falar sobre esse assunto, vamos entender o que é fé. O que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Fé é certeza, é confiar totalmente que Deus vai fazer o que disse e prometeu na sua palavra. Além disso, a fé é o fundamento da nossa crença em Deus. Ela garante ao nosso homem interior que Deus é fiel à palavra dele e nunca sai do controle das nossas vidas. É a fé fortalecida que nos mantém de pé quando os desafios aparecem. A fé não depende das circunstâncias positivas para ser eficiente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1:5-6. A fé não é um sentimento. Por isso, ela não depende das circunstâncias para fazer a diferença em nossa vida. Quando tratamos a fé como uma emoção, colocamos essa arma tão poderosa como algo inconstante e dependente do que acontece ou do que deixa de acontecer. Por exemplo, você tem certeza de que o Natal será no dia 25 de dezembro? Esta pergunta pode parecer boba, mas é boa para falar sobre a fé. Se você respondeu sim, fez isso porque sabe que não existe chance nenhuma dessa data mudar. Por outro lado, se você disse não, independente do motivo, tem dúvida se essa data vai acontecer. Em outras palavras, por mais improvável que seja, ela poderia, dependendo de algumas circunstâncias, se tornar real ou não. Quando você está certo de que o Natal será dia 25 de dezembro, se prepara para celebrar esse dia. Do mesmo jeito, se você fortalece a sua fé, abre espaço também para se preparar para os milagres que virão. A nossa expectativa para o milagre não é um processo meramente emocional, mas envolve um conjunto de atitudes que fazem toda a diferença nos resultados que alcançamos. Comportamentos de quem vive pela fé. Quanto tempo leva para uma parreira dar uvas ou uma laranjeira dar laranjas? As árvores frutíferas precisam de tempo para amadurecer e gerar frutos de qualidade. Além disso, para gerarem frutos melhores, elas precisam ser bem cuidadas e nutridas. Da mesma forma, a fé não nasce pronta. A fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17:20. A Bíblia compara a fé a uma semente de mostarda. Esse grão é um dos menores, mas a árvore que nasce dela é muito, muito, muito maior. A sua fé é como uma semente que tem todo o potencial para se tornar uma bela árvore e dar frutos. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Porém, quando a pessoa não tem uma fé firme, ela não dura tempo suficiente para ver o milagre. A semente também leva tempo para germinar e se tornar o que ela nasceu para ser. É esta atitude de perseverança que Deus espera de nós. Todos nós, que escolhemos viver pela fé, podemos experimentar uma fé sólida, que não se abala com as circunstâncias, mas temos que seguir 4 atitudes básicas. Crer na palavra de Deus. Confiar, até o fim, na palavra de Deus. Depender da palavra. Obedecer a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo. Quem vive pela fé acredita em Deus e na sua palavra. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mateus 14:28-29. A primeira atitude de quem decide viver pela fé é crer na palavra de Deus. Quando você crê, não olha para as circunstâncias sem perder a paz. Afinal, você sabe que o seu Deus é fiel para cumprir as promessas que te fez. Colocar a crença em primeiro lugar é dar privilégio à verdade da palavra de Deus em meio aos desafios. Quem vive pela fé confia totalmente na palavra de Deus. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram,
pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Lucas 5, 4 e 6. Crer e confiar são atitudes que caminham lado a lado. Como você pode acreditar no caráter em uma pessoa sem confiar nela? Em relação à fé, essas duas ações estão interligadas. Quando acreditamos na palavra de Deus, conhecemos quem Ele é e aprendemos também a confiar no que Ele diz através da sua palavra. Quem vive pela fé depende totalmente da palavra de Deus. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10 horas e 17. Quando confiamos na palavra de Deus e priorizamos o que ela diz, alimentamos a nossa fé com o melhor nutriente possível, a verdade. Por isso, precisamos aprender a selecionar muito bem o tipo de palavra que ouvimos. A palavra de Deus nos ensina a depender totalmente dele porque nos garante que ele trabalha em favor daqueles que o amam. Isaías 64, 4. Quem vive pela fé obedece à voz do Espírito Santo e à palavra de Deus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1, 6, 8. Obedecer a palavra de Deus em todas as situações não é fácil. Há momentos em que a nossa carne grita para ser ouvida, porém, a única maneira de sermos bem-sucedidos é privilegiando o jeito de pensar e agir de Deus, não o do mundo. Ser guiado pelo Espírito é mais do que ouvir a voz de Deus. É obedecer aos direcionamentos dele para a nossa vida. Essa é a única forma de experimentar os grandes planos dele para nós. Você tem a fé que precisa para vencer os obstáculos de cada dia. Ao comparar a nossa fé a um grão de mostarda, Jesus nos ensina que precisamos cuidar e cultivá-la bem. A fé é tudo o que você precisa para vencer os desafios que se apresentam dia após dia. Ela te dá direção, paz e sabedoria sobre como agir em cada momento. Então, meu conselho é, a partir de hoje, em vez de se preocupar com o obstáculo, decida colocar sua atenção na fé. Eu sei que, muitas vezes, parece difícil vencer com o nível de fé que está em nosso coração. Nessas horas, o melhor é fortalecer a sua crença e não a abandonar.